Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Lembrando que essa obra foi publicada no ano de 1865. E hoje nós vamos entrar no novo capítulo, capítulo 2, intitulado Temor da Morte. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Jesus amigo, graças te damos por essa oportunidade, desse encontro fraterno, desse encontro de estudo, que nos ilumina e nos abre o conhecimento, e que te pedimos que abra também nosso entendimento, a nossa vivência para esses estudos, para esses trabalhos. Obrigada por tudo, obrigada pelo nosso trabalho, pelo nosso dia, pelas bênçãos que tu sempre nos dás. Fica conosco e nos ajuda hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Vocês têm medo da desencarnação? Sim. Tem medo da morte, né? Sim. No livro dos Espíritos, eu oriento que você possa também dar uma lida no instinto, que é para a gente entender um pouco do instinto de conservação, que faz parte da vida e que é necessário. Esse texto do professor, um texto realmente de uma grande filosofia, vai nos levar a refletir e entendermos o porquê que temos esse medo. Mas ele vai falar da esperança e vai falar do processo de desenvolvimento moral e intelectual nosso. Vamos lá? Causas do temor da morte. Primeiro, um homem, seja qual for a escala a que pertença, rico, pobre, magnata, um empresário, não, seja qual for a escala a que pertença, desde a fase selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Todos nós trazemos esse sentimento de que existe um algo após a desencarnação. Diz-lhe a intuição que a morte não é o último termo da existência, que é o final da existência, e que aqueles cuja perda lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no porvir, no futuro, ela é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. O maior número de pessoas na face da Terra é de materialista ou de espiritualista? Espiritualista, ou seja, acredita na existência da alma. Como é possível que, entre os que acreditam na imortalidade da alma, tantos ainda se achem apegados às coisas da terra e sintam tamanho medo, pavor da morte? Item 2. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação. Eu preciso vir à terra e eu preciso ficar e querer permanecer na Terra. Como a Terra é um planeta de provas e expiações, você gosta de ficar num lugar de provas e expiações? Num lugar difícil? Num lugar... Não, a gente quer ir embora o máximo possível. Então, se não fosse o instinto de conservação, e como ele diz aqui, essa providência divina realmente nesse sentimento, a gente ia querer estar indo embora toda hora. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um alto índice de suicídio. Então a pessoa está indo contra esse efeito da providência divina que está em nós e mais o instinto de conservação. Imagina. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido. Então o que ele é necessário? Esse efeito da sabedoria divina e mais o instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o instinto de conservação, o levaria a deixar
prematuramente. Prematuramente é na hora exata? Não. Bem antes, né? Prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir a seu próprio adiantamento. Ah, tem vida espiritual, não vou me preocupar com nada, não. Não, não é isso não. É por isso que, se a gente parar para pensar, por que você põe seu filho para estudar? É para ele se tornar um sábio ou para ele ter uma profissão? Para se manter, para se sustentar? A gente sempre olha para o segundo ponto. A gente não pensa aí, meu filho, você tem que aprender as coisas da vida, sabedoria, desenvolver a intelectualidade, saber as leis que regem o universo, entender um pouco da química que faz parte da nossa vida. Não. A gente diz, tirou nota? Qual foi a nota? Tem que passar de ano. Olha, eu estou pagando, viu? Então a gente só se preocupa dessa forma muito horizontal. A gente não tem ainda um entendimento muito maior, né? É por isso que nos povos primitivos o futuro não passa de uma vaga intuição, mas tem. Nos povos primitivos é uma vaga, mas tem. Por isso que nos povos primitivos o futuro não passa de vaga intuição. Mais tarde, tornada simples esperança, né? Simples esperança. Depois, finalmente, uma certeza, embora de certo modo neutralizada por secreto apego à vida corpórea. Então, por mais que a gente saiba tudo do mundo espiritual, tem um segredo ali, secreto, né? Desse nosso apego à vida material, que é resultado do instinto de conservação e que é necessário. Achei legal isso, né? Uma certeza, embora de certo modo neutralizada essa certeza, né? Por secreto apego à vida corpórea. Então, se nós formos fazer uma avaliação, é por isso que nos povos primitivos o futuro não passa de uma vaga intuição. E no segundo ponto ele diz, mais tarde tornada simples esperança. E a gente faz uma autoavaliação. Eu estou ainda na vaga intuição, eu já estou nessa simples esperança. E finalmente, uma certeza. Quando nós tivermos essa certeza, a nossa atitude, ela muda. Se eu sou muito terra a terra, se eu valorizo demais as coisas da terra, o apego, ter, isso mostra a minha condição espiritual. Eu realmente não acredito muito, não. Eu tenho uma vaga intuição. Item 3. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Compreendendo melhor a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com mais calma, resignação e serenidade. Mas o homem que compreende melhor a vida futura, ele consegue diminuir o temor da morte, ele consegue se manter em calma, resignação e serenidade, porque a conduta moral dele mudou. O nosso maior pavor, desespero da morte é porque nós sabemos inconscientemente que teremos que prestar conta. E nós, cada um conhece e se conhece. Cada um sabe o que fez e o que faz da vida. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias. Outro rumo. Muda total. Outro objetivo aos seus trabalhos. Outro objetivo, porque ainda há pouco nós falamos, nós trabalhamos apenas para o quê? Se manter, ganhar dinheiro. A pessoa já começa a olhar de uma outra forma para o trabalho que ela realiza. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Só se preocupa com as coisas da terra, com o ter, não com o ser. Depois de adquiri-la, trabalha com vistas ao futuro, sem negligenciar o presente. Entendeu? Então, se de repente a aramita me agride, me maltrata num ambiente profissional,
Ou então é aquela pessoa muito difícil de se relacionar. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho a vista no futuro, eu digo, eu vou usar a Mita como meu instrumento e meu burilamento. Porque conviver com pessoas fáceis não me torna um humano melhor. Conviver com pessoas difíceis, que mexe com a minha vaidade, que mexe com o meu orgulho, que mexe com tudo dentro de mim, essa pessoa ela se torna um excelente buril. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse conviver com o Chico Xavier, morar na mesma casa, eu ia sim aprender muitas lições, mas ele não é um buril para mim. Eu talvez fosse um para ele, mas ele não seria para mim, porque ele não iria me desagradar em nada. É uma pessoa super dócil, super amável, super querida de se conviver. Com esse tipo de consciência, a gente começa a entender por que nós atraímos convivências tão difíceis às vezes para a gente. É para mostrar assim, olha, você ainda se incomoda com isso. Isso ainda mexe com você. E eu preciso trabalhar. Mas eu estou tendo visão o quê? Só do agora ou a minha vista é do futuro? É do futuro. Porque a pessoa está me burilando para a minha evolução espiritual. Entende? O Divaldo conta numa palestra um grupo de médicos já fazendo especialização em psiquiatria e tinha um aluno que ele era insuportável, mas ele era insuportável. E um dos professores era inclusive dono da faculdade. E os alunos se reuniram, esse professor viajou, o diretor, o proprietário da faculdade. E quando ele chegou, ele soube que os alunos se reuniram, fizeram baixo-assinado e obrigaram o diretor responsável que expulsasse aquele rapaz. De tão desagradável que era. E o grupo todo falou assim, nós vamos sair da faculdade se ele permanecer. Porque é impossível conviver com ele. Então, quando ele chegou, ele soube do que aconteceu e expulsaram realmente o rapaz. Ele, como diretor, o proprietário, foi até a casa do rapaz e pediu que ele voltasse à faculdade. O rapaz disse, eu não volto. Lá eu não piso mais. Por favor, volte. Você não vai precisar pagar a faculdade. Mesmo assim, eu não volto. Por favor, volte. Você não vai pagar a faculdade e você ainda vai receber um salário para voltar. Aí ele disse, vou pensar. Voltou para a faculdade. Revolta total dos alunos, foram todos lá falar com o diretor. Eles iam embora, eles podem ir. Como que vocês querem ser psiquiatra? Vocês têm um excelente material de trabalho, que é o fulano, que eu não me lembro o nome dele. Gurtchev, é isso? Eu não me lembro o nome dele. Era. Você tem um excelente material de trabalho. Eu não me lembro o nome. E vocês simplesmente querem que ele vá embora? Não. Como é que vocês vão lidar com os pacientes de vocês? Vocês acham que vão encontrar o quê? Você entende? Então, ter ele como instrumento. Ou seja, uma pessoa num grau de mau humor daquele, que ninguém consegue se relacionar, será que essa pessoa é uma pessoa saudável? Será que era difícil, né, Aramita, olhar para ele como uma pessoa enferma? Diga, Camila. E o professor disse, eu dou a teoria, ele é a prática. Ele é a prática. Ele é a prática. Então, essas pessoas difíceis nas nossas vidas, na nossa encarnação, é a prática. É a prática. É a prática da oração, da tolerância, da resignação, da paciência. Agora, isso também, diz assim Jesus, confessai-vos uns aos outros. Então, quando aquele soldado romano esbofeteou Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim, se eu errei, aponte o meu erro. Se não, por que me bateste? Então, ele levou o outro a pensar. Então, isso não quer dizer que eu tenho que me jogar no chão
e dizer, pronto, Aramita, pode pisar. Não, eu nunca devo perder a liberdade e o direito de me defender. Isso eu tenho que fazer, mas eu tenho que sempre parar para pensar, eu vou treinar tolerância, eu vou treinar resignação, mas lembra que isso tem um limite, né? Você não vai deixar que o outro pise e estraçalhe a sua cabeça. Não é assim, não é isso nesse nível que a gente está falando. A gente está falando a nível de relação, né? A Mita respondeu de forma desagradável. Vou aproveitar esse material para eu trabalhar. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas, né, os cansaços momentâneos da vida terrena. A solidariedade que ele vê estabelecer-se entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra, entre os vivos. A fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Bom essa leitura, né? Vamos para o item 4? Então agora ele já falou o porquê. Sabemos, é algo dado pela divindade, temos que ter isso, porque nós precisamos permanecer aqui, porque tem um propósito, não é verdade? Agora vamos nos libertar. Para libertar-se do temor da morte, é preciso que o homem a encare sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, que tenha penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele, do mundo espiritual, uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um certo desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Tia, como é que é penetrar pelo pensamento? As obras de André Luiz falam de quê? Mundo físico ou mundo espiritual? Mundo espiritual. Pelo pensamento ele nos faz adentrar no mundo espiritual? Sim. É isso. Né? Fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Mas para isso eu preciso estudar as obras, entender as obras. E gente, é impossível nós fazermos um estudo sério e esse estudo não fazer mudança no nosso mundo íntimo. Só se nós tivermos algum transtorno psicológico, algum tipo de psicopatia. Da gente vir para cá, estudar e vai lá para fora como se não soubesse nada. Isso não muda nada. Então a gente tem um transtorno. Mas se a gente estuda com seriedade e levando verdadeiramente isso a sério, tanto com a saúde mental, a gente muda. A gente vai se modificando. E olha, é tão interessante que as coisas começam a te incomodar. Vamos supor que você adora fazer comentários desnecessários. E de repente aquilo já começa a dizer assim, eu não deveria ter feito isso. Era dispensável, eu não precisava ter falado aquilo. E aí tu fica, dá até um mal-estar dentro de ti, uma coisa desagradável, uma sensação de morte, né? Aí você já fica se policiando, você diz, não vou mais fazer isso. É nesse processo que você vai se modificando e vai se tornando uma pessoa agradável de se conviver. Porque as coisas vão começando a te incomodar. Isso é um processo de mudança, né? Naqueles que não progrediram suficientemente, a vida material prevalece sobre a espiritual. Então, o que prevalece na vida? A vida material. Espiritual está em 7º, 8º plano. Como se apega às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora na alma esteja a vida aniquilada o corpo, ou seja, desencarnação do corpo, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Se ao contrário, por exemplo,
se a gente não desencarnar por um infarto fulminante ou um acidente, vai ser através da enfermidade, não é verdade? Então a gente vai ficar enfermo, vai para o fundo de uma cama. Esse é o momento da meditação. A oportunidade da misericórdia está te dando para você se preparar para o desenlace. Agora, se eu sou uma pessoa materialista que valorizo só as coisas da terra, esse momento da enfermidade vai ser um terror, vai ser um desespero. Eu vou me agarrar nas pessoas, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Tu já pensou? Exatamente, a Carlinha está dizendo, ou comete suicídio para não passar por tudo isso, né? Se, ao contrário, em vez de concentrar o pensamento no corpo, ele se reportasse à alma, fonte da vida, ser real que sobrevive a tudo, lastimaria menos a perda da vestimenta carnal, fonte de tantas misérias e de tantas dores. Para isso, porém, o espírito necessita de uma força que só pode adquirir com a maturidade. E essa maturidade é a maturidade espiritual. Meus irmãos, a humanidade terrena é muito infantil, é muito tola, é muito boba. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver. Então, ele não falou da necessidade de viver, do instinto de conservação, tem um pouquinho. Mas é como ele diz assim, o temor maior decorre do quê? Dessa noção insuficiente da vida futura. Não tem conhecimento de nada em relação à vida espiritual. E se nós pegarmos o Evangelho, a gente vai ver Jesus dizendo, olha, eu estou vivo. E ele não só, ele disse, eu estou vivo, e ele se comunicou várias vezes. Uma vez eu conversando com uma pessoa protestante, eu digo assim, mas gente, você quer negar a comunicabilidade dos espíritos? Eu disse, mas não existe isso, mas em Jesus, ele fez o quê? Ah, mas é só ele. Então ele não é modelo e guia da humanidade? Só ele pode fazer? Só ele, não é? Ele também é. Tem truques. É, exatamente. Exatamente. Vamos finalizar esse item aqui. E o receio de que a destruição do corpo, então ele diz, embora denote também a necessidade de viver, e o receio de que a destruição do corpo seja a destruição total. É, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à medida que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Eis aí o lado providencial da questão. Não seria conveniente deslumbrar o homem com tal ideia, cuja razão não estivesse ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, já que ele poderia negligenciar o presente, né? Necessário ao seu adiantamento material e intelectual. É interessante essa fala do professor Denizar, quando ele diz, olha, o homem talvez não esteja preparado, a humanidade, a massa realmente, que só ia ficar pensando no futuro e esquecer do presente, porque o futuro, ele é sim, ele é um resultado do que eu estou fazendo no presente. Um mundo espiritual agradável é resultado de um mundo físico do dever realizado. Se eu consigo ter uma boa noite de sono, eu chego assim e faço, que maravilha, e consigo dormir sem uma medicação, sem uma indução de medicamentosa, é porque eu estou com paz na consciência. Eu fiz o trabalho, eu realizei, então eu consigo repousar. Agora imagina quando a gente fala de uma vida futura, de uma vida espiritual. Como repousar
se eu tenho um apego, se eu sou materialista, se eu valorizo muito as coisas da terra, se eu nunca me espiritualizei, se eu nunca busquei ser útil a ninguém, aí é para acabar. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisa sobre o medo da morte? E a próxima semana vamos dar continuidade nesse material que o professor Denizar trouxe a todos nós. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos nós trazemos esse sentimento de que existe um algo após a desencarnação. O maior número de pessoas na face da Terra é espiritualista, ou seja, acredita na existência da alma. Você gosta de ficar num lugar de provas e expiações? Num lugar difícil? Num lugar... Não, a gente quer ir embora o máximo possível. Então, se não fosse o instinto de conservação, e como ele diz aqui, essa providência divina realmente nesse sentimento, a gente ia querer estar indo embora toda hora. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um alto índice de suicídio. Então, a pessoa está indo contra esse efeito da providência divina que está em nós e mais o instinto de conservação. Por que você põe seu filho para estudar? É para ele se tornar um sábio ou para ele ter uma profissão? Para se manter, para se sustentar? A gente sempre olha para o segundo ponto. A gente não pensa aí, meu filho, você tem que aprender as coisas da vida, sabedoria, desenvolver a intelectualidade, saber as leis que regem o universo, entender um pouco da química que faz parte da nossa vida. Não. A gente diz, tirou nota? Qual foi a nota? Tem que passar de ano. Olha, eu estou pagando, viu? Então a gente só se preocupa dessa forma muito horizontal. A gente não tem ainda um entendimento muito maior, né? Então, por mais que a gente saiba tudo do mundo espiritual, tem um segredo ali, secreto, né? Desse nosso apego à vida material, que é resultado do instinto de conservação e que é necessário. Achei legal isso, né? Uma certeza, embora de certo modo neutralizada essa certeza, né? Por secreto apego à vida corpórea. Então, se nós formos fazer uma avaliação, é por isso que nos povos primitivos o futuro não passa de uma vaga intuição. E no segundo ponto ele diz, mais tarde tornada simples esperança. E a gente faz uma autoavaliação. Eu estou ainda na vaga intuição, eu já estou nessa simples esperança. E finalmente, uma certeza. Quando nós tivermos essa certeza, a nossa atitude, ela muda. Se eu sou muito terra a terra, se eu valorizo demais as coisas da terra, o apego, ter, isso mostra a minha condição espiritual. Eu realmente não acredito muito, não. Eu tenho uma vaga intuição. O homem que compreende melhor a vida futura, ele consegue diminuir o temor da morte, ele consegue se manter em calma, resignação e serenidade, porque a conduta moral dele mudou. O nosso maior pavor, desespero da morte é porque nós sabemos inconscientemente que teremos que prestar conta. E nós, cada um conhece e se conhece. Cada um sabe o que fez e o que faz da vida. Conviver com pessoas fáceis não me torna um humano melhor. Conviver com pessoas difíceis, que mexem com a minha vaidade, que mexem com o meu orgulho, que mexem com tudo dentro de mim, essa pessoa ela se torna um excelente buril. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse conviver com o Chico Xavier, morar na mesma casa, eu ia sim aprender muitas lições, mas ele não é um buril para mim. Eu talvez fosse um para ele, mas ele não seria para mim, porque ele não iria me desagradar em nada. É uma pessoa super dócil, super amável, super querida de se conviver.
Com esse tipo de consciência, a gente começa a entender por que nós atraímos convivências tão difíceis às vezes pra gente. É para mostrar assim, olha, você ainda se incomoda com isso. Isso ainda mexe com você. E eu preciso trabalhar. Mas eu tô tendo visão o quê? Só do agora ou a minha vista é do futuro? É do futuro, porque a pessoa está me burilando para a minha evolução espiritual. Então essas pessoas difíceis nas nossas vidas, na nossa encarnação, é a prática. É a prática. É a prática da oração, da tolerância, da resignação, da paciência. Eu nunca devo perder a liberdade e o direito de me defender. Isso eu tenho que fazer. Mas eu tenho que sempre parar para pensar. Eu vou treinar tolerância, eu vou treinar resignação. Mas lembra que isso tem um limite, né? Você não vai deixar que o outro pise e estraçalhe a sua cabeça. Não é assim, não é isso nesse nível que a gente está falando. A gente está falando a nível de relação, né? Vou aproveitar esse material para eu trabalhar. É impossível nós fazermos um estudo sério e esse estudo não fazer mudança no nosso mundo íntimo. Só se nós tivermos algum transtorno psicológico, algum tipo de psicopatia. Da gente vir para cá, estudar e vai lá para fora como se não soubesse nada. Isso não muda nada, então a gente tem um transtorno. Mas se a gente estuda com seriedade e levando verdadeiramente isso a sério, tanto com a saúde mental, a gente muda, a gente vai se modificando. E olha, é tão interessante que as coisas começam a te incomodar. Vamos supor que você adora fazer comentários desnecessários. E de repente aquilo já começa a dizer assim, eu não deveria ter feito isso. Era dispensável, eu não precisava ter falado aquilo. E aí tu fica, dá até um mal-estar dentro de ti, uma coisa desagradável, uma sensação de morte, né? Aí você já fica se policiando, você diz, não vou mais fazer isso. É nesse processo que você vai se modificando e vai se tornando uma pessoa agradável de se conviver. Porque as coisas vão começando a te incomodar. Isso é um processo de mudança, né? E se a gente não desencarnar por um infarto fulminante ou um acidente, vai ser através da enfermidade, não é verdade? Então a gente vai ficar enfermo, vai para o fundo de uma cama. Esse é o momento da meditação. A oportunidade da misericórdia está te dando para você se preparar para o desenlace. Agora, se eu sou uma pessoa materialista que valorizo só as coisas da terra, esse momento da enfermidade vai ser um terror. Vai ser um desespero. Eu vou me agarrar nas pessoas, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Tu já pensou? O futuro, ele é sim, ele é um resultado do que eu estou fazendo no presente. Um mundo espiritual agradável é resultado de um mundo físico do dever realizado. Imagina quando a gente fala de uma vida futura, de uma vida espiritual. Como repousar se eu tenho um apego, se eu sou materialista, se eu valorizo muito as coisas da terra, se eu nunca me espiritualizei, se eu nunca busquei ser útil a ninguém, aí é para acabar. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus amigos, minhas amigas, agradecemos a oportunidade que Deus nos dá, que o nosso Mestre nos dá, que os amigos espirituais aqui trazem a cada um de nós essa oportunidade de estudar a doutrina espírita. Nos fortalece, Senhor, para que cada lição nós possamos
possamos, na nossa vida, no nosso cotidiano, sabermos e entendermos a nossa condição de espíritos encarnados. Graça te damos, Senhor.